Outra estratégia super importante é a utilização do bot. Conforme apresentei, né, já falei algumas vezes aqui, o paciente 4.0 é um paciente que ele quer um atendimento mais rápido, mais dinâmico. Então, por isso que aplicar o bot para suas estratégias pode ser algo que facilite muito o seu processo de atendimento. Então, por isso que nós sempre recomendamos que utilizem o bot para este processo, porque ele pode facilitar esse processo de dar um suporte, dar uma informação antes de direcionar ali para um atendimento humano. Porque sabemos que isso gera uma ansiedade, né, tanto do paciente quanto aí do atendente que vai realizar esse processo, a depender da quantidade. Então, com o bot, já pode facilitar a vida de vocês. Então, apresentando um pouquinho mais sobre o bot é um programa de computador que vai simular aí conversas humanas por meio de mensagens de texto ou voz. E aqui na Letalk, o nosso bot ele é baseado em regras, ou seja, ele espera acontecer um gatilho específico para que ele seja ativado. Aqui na Letalk existem 3 gatilhos, mas um dos mais utilizados vai ser o gatilho de pré-atendimento, que é o gatilho que é acionado quando o cliente ele entra em contato com o número de vocês, sendo a primeira vez que ele vai entrar em contato com o número da sua empresa, ou toda vez que ele foi finalizado no nosso inbox, ou seja, no nosso sistema de atendimento, e ele volta a retomar essa conversa. Então ele vai ser projetado para interagir com esses usuários, seguindo o conjunto de regras que foram definidas ali por vocês. Então vamos apresentar aí como definir essas regras, né, essas informações, de acordo com a estratégia, né? Porque a depender da estratégia, vai mudar essas informações, já que o bot ele é muito flexível. Então, dando prosseguimento aqui, antes de configurar qualquer chatbot, sempre recomendo pensar aí em 3 informações muito importantes. A primeira delas é ter uma definição clara dos seus objetivos. Então, qual é o objetivo que eu tenho com esse fluxo do chatbot? É muito importante ter na ponta da língua essa informação para que você consiga estruturar um fluxo mais eficaz. Já outra informação super importante é entender quem é o público-alvo da clínica de vocês, como ele se comporta. Porque não adianta a pessoa que vai construir esse fluxo ter uma facilidade enorme na construção, mas o público que vai consumir ali na ponta final não ter um entendimento e não conseguir chegar até a etapa final do fluxo ali configurado. Então, por isso que é muito importante ter essa informação do público-alvo de vocês, né? Então, esse público-alvo que vai utilizar esse fluxo de chatbot vai ter um entendimento facilitado sobre as informações ali apresentadas, sobre o fluxo que eu construí? Se a resposta for sim, né, então vai ser um bot eficiente. Daí vocês vão estruturar, né, esse fluxo de chatbot de acordo com seus objetivos e de acordo com o seu público-alvo, e posteriormente vocês conseguem fazer testes e analisar essas interações iniciais e, caso seja necessário, aplicar alguns procedimentos, né, algumas melhorias, que vai ser a informação posterior e após configuração. Já trago para vocês que nenhuma estratégia é uma estratégia fixa, né? Nenhuma estratégia vai ser uma estratégia que nunca vai sofrer mudanças. Toda estratégia é estratégias que vão sofrer aí amadurecimentos, seja do objetivo da empresa, seja do seu público-alvo, isso independe. Por isso que é muito importante fazer aí o acompanhamento constante dessa estratégia. Então, como está sendo a utilização, como está sendo os feedbacks, né, dos seus pacientes e também aí dos seus atendentes, porque é muito importante acompanhar essas informações para aplicar de melhorias nesse chatbot e torná-lo cada dia mais eficaz para a estratégia de vocês. Então, por isso que é muito importante sempre ter um acompanhamento deste fluxo configurado. Então, agora eu vou apresentar um fluxo do chatbot para vocês que está configurado em um template. E todos os templates estão disponíveis para vocês utilizarem e todos são editáveis. Então, você consegue configurar de acordo com a necessidade do seu negócio. Eu vou apresentar para vocês como foi pensado essa estrutura, essa ideia. Então, para ter acesso aos templates, é só vir aqui em automações, clicar em bots. Clicou em bots, é só vir aqui, clicar na setinha para baixo e clicar aqui em bot a partir de um template. Clicou em bot a partir do template, vão aparecer todos os templates disponíveis, conforme já prestei, todos são editáveis. Então, fiquem à vontade de utilizar os nossos templates. Então, eu vou apresentar aí o template 3, que é um template pensado e configurado para esse webinar, né, mas é pensado e baseado em estratégias reais de clientes reais que têm uma utilização deste recurso. Então, neste caso, vou vir aqui, selecionar o template 3 e vou clicar aqui em usar esse template. E aqui ele tem toda uma configuração para o processo de pré-atendimento. Então, a primeira informação que você vai ter que definir no bot é o gatilho.
Gatilho, neste caso, vai ser o gatilho de quando o atendimento é iniciado pelo cliente, ou seja, quando o paciente ele enviar o primeiro oi, sendo a primeira conversa dele com o seu número, ou toda vez que ele for finalizado o nosso sistema de atendimento e ele voltar a retomar este contato. Então, aí iria acionar esse fluxo de chatbot. Nessa primeira questão que você vai ter que definir no chatbot, vai ser o gatilho. E neste caso, vai ser o gatilho de atendimento iniciado pelo cliente, já que vai ser um bot de pré-atendimento. Então, vem aqui e clico neste gatilho. Este gatilho ele vai ser acionado toda vez que o paciente ele entrar em contato com você, sendo a primeira conversa dele com o seu número, ou toda vez que ele foi finalizado no sistema de atendimento aqui da Letalk, que é o nosso inbox, e ele voltar a retomar este contato. Então aqui, se ele enviasse um oi ou retomasse esse contato, ele seria direcionado primeiramente para o bloco de horário de atendimento. O bloco de horário de atendimento é um bloco que vai fazer a validação do horário. Então, esta clínica aqui configurada está de segunda a sexta, das 9 às 18, e de sábado, das 9 a meio-dia. Então, se o contato ele entrasse neste horário aqui, enviasse uma mensagem dentro desse horário, ele seria direcionado para o bloco de condição. Agora, caso o contato enviasse este primeiro oi e estivesse fora desse horário de atendimento, ele viria aqui para esta condição fora do horário definido, que iria enviar uma mensagem em alinhamento, informando que está fora do horário de atendimento e que o horário é o horário específico, de segunda a sexta, das 9 às 18, e de sábado, das 9 ao meio-dia. Então, já faria um alinhamento muito importante. E poderia aí fazer o processo de transferência de atendimento. Mas aqui, vamos imaginar que o contato ele entrou dentro do horário de atendimento e apresenta aí a condição da tag de ser cliente. Então, ele vem aqui e tem a tag cliente. Então, caso o contato ele apresente a tag de cliente, por isso que é muito importante utilizar essa informação de tag, ele seria direcionado para um caminho. Agora, caso o contato ele não apresentasse tag alguma, ele estaria fora desta condição, que seguiria um caminho diferente. Nesse do caminho diferente, para não clientes, você poderia vir aqui, utilizar o bloco dividir, que é um bloco que vai fazer a variação da mensagem a ser enviada, então é um bloco que nós recomendamos utilizar. Então aqui existem duas mensagens que são construídas com o mesmo conteúdo, só que de formas diferentes. Então é muito importante utilizar esse recurso como estratégia de anti-spam. Então vamos imaginar que aqui o bloco de dividir redistribuiu para a mensagem 1, o contato iria receber esta mensagem de saudação e iria ser direcionado ao bloco de múltipla escolha, que iria apresentar aí alguns caminhos, Então, iria apresentar aqui o contexto e algumas respostas. E a depender da resposta, o contato ele seria direcionado a um caminho específico. Então, por exemplo, vamos imaginar que este contato, que não é meu cliente, ele quer conhecer as nossas especialidades. Então, ele responderia aqui com o número 1. Então, ele viria aqui, iria receber uma mensagem e poderia receber um material específico, que explica em um PDF, um vídeo sobre as nossas funcionalidades. E aqui, posteriormente, caso ele queira saber mais informações, ele teria até 120 minutos para responder aí com a palavra específica de ajuda. Se ele respondesse em até 120 minutos, poderia fazer a transferência para uma equipe, para um atendente específico. Mas caso ele tenha assistido o vídeo, acessado o material e já tenha entendido as informações, ele poderia seguir aqui o caminho de 120 minutos sem interação, que iria finalizar o atendimento dele. Então, nesse caso, este caminho é muito utilizado para aqueles pacientes, aqueles leads, que vai ter um interesse sobre a sua informação ou está pesquisando alguma informação, mas ainda não se decidiu. Então, direcionando ali para um atendimento mais robotizado, para que o seu atendente ele tenha aí o atendimento mais específico, explicando mais informações específicas, caso esse lead queira saber outras informações. Já que o caminho 2, agendar uma consulta. Vamos imaginar que ele conheceu suas especialidades, demorou um tempo posteriormente, voltou a entrar em contato e agora ele já quer agendar uma consulta. Então, poderia fazer esse agendamento de forma automática. Então, ele clicou aqui em 2 e agendar, o contato viria aqui para uma mensagem específica que teria links da sua agenda, que poderia ser links, por exemplo, de um aplicativo que nós recomendamos utilizar, que é o Calendly. Então, ele clicou aqui nessa agenda, ele já teria acesso aos horários disponíveis e ele conseguiria fazer o agendamento dele sozinho. Então, por isso que é muito importante, dar essa possibilidade, principalmente para esse paciente 4.0, dele fazer o agendamento, dele não necessitar passar por um processo de atendimento humano.
né? Então aqui ele teria essa possibilidade também de, em 120 minutos, se ele quiser saber mais alguma informação, ser transferido o atendimento, ou caso ele não queira saber mais nenhuma informação, ser finalizado o atendimento. Teria também a possibilidade já de falar diretamente com o atendente. Então, se ele clicasse aqui no 3, ele seria direcionado já ao processo de atendimento, que poderia transferir para uma equipe, para um atendente específico. Isso vai depender muito da sua estrutura. Existiria o quarto caminho, quero saber o interesse da clínica, porque alguns pacientes vão querer ir pessoalmente para tirar algumas dúvidas. Então, clicou aí no número 4, ele receberia já a informação aí do endereço. E também, caso ele queira falar com o atendente, se ele responder 120 minutos, seguiria aqui para a transferência, e caso não interagisse, iria também ter o atendimento finalizado. Então, seria aí um caminho específico para quem ainda não é o seu cliente. Agora, caso apresentasse essa tag cliente, claro, vocês podem incluir mais de uma condição aqui, né? Aqui eu só adicionei a condição da tag cliente, mas poderia colocar aqui, por exemplo, a tag agendamento ou outras informações, daí também seguiria para este mesmo caminho. Mas vamos imaginar que seria somente a tag cliente. Então, apresentou a tag cliente, então já vou transferir aqui para um outro caminho, que também utilizaria o bloco dividir. Então, teria essa redistribuição das mensagens. Por exemplo, aqui a mensagem 2. Da mensagem 2, viria aqui para o múltipla escolha, que seria um pouco mais enxuto, né? Já seria com informações muito mais específicas. Então, teria como agendar uma nova consulta, reagendar a consulta ou falar com o atendente. Então, no caso de agendar uma nova consulta, ele seria direcionado, né, também a mensagem ali para que ele agendasse sozinho essa informação, né? Então, seria um caminho muito parecido com o anterior. Caso ele clicasse aqui em reagendar a sua consulta, né, então o paciente ele teve algum problema, teria aqui uma informação, né, do alinhamento para esse processo de reagendamento, né, que teria que ter aí pelo menos 24 horas de antecedência, claro que vai depender muito aí dos processos de vocês estabelecidos, e ele faria uma pergunta aqui: qual data e horário sua consulta está agendada atualmente? Se o contato ele respondesse essa informação em até 120 minutos, ele seria aqui transferido para um atendente, uma equipe, dar prosseguimento a essa informação. Caso ele não respondesse essa informação, iria encerrar o atendimento, porque caso ele queira reagendar ou precisar de mais informações, é só enviar uma mensagem novamente, né? Porque é necessário ter acesso a essa data, a esse horário, para verificar se vai existir a possibilidade de reagendamento ou não. Daí, neste caso do reagendamento, né, seria melhor fazer a transferência do atendimento para um atendente, dar prosseguimento a essa informação, já que ela requer este processo aí do tempo necessário para conseguir realizar o reagendamento. Agora, caso ele queira falar aí com um atendente específico, ele seria direcionado já ao atendimento humano. Então, vai depender aí muito da estratégia de vocês, mas seria possível realizar este tipo de configuração.